Olá a todos, meu nome é Daniel Galas Reis, eu sou estudante de Engenharia de Controle e Automação e hoje eu vou estar comentando sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que é uma análise dos sistemas de predição do state of charge de baterias de chumbo ácido. Então, esse artigo ele corresponde ao trabalho realizado durante a disciplina de TCC1 do curso de Engenharia de Controle e Automação. O objetivo dela é realizar uma análise aprofundada dos métodos de predição do state of charge e de baterias de chumbo ácido, e o uso de ferramentas matemáticas para a contagem de coulombs a partir da integral da corrente e também o filtro de Kalman para encontrar o SOC. As baterias elétricas elas são espécies de recipientes no qual elas armazenam energia elétrica e fornecem a partir de uma reação química que ocorre no interior das células. Uma célula de bateria ela é formada por um cátodo e um ânodo, separados por um eletrólito. As reações eletroquímicas que acontecem no interior da bateria provocam uma diferença de potencial com a passagem dos elétrons de um lado para o outro. Essa diferença de potencial acaba gerando uma tensão elétrica e, quando conectada numa carga, gera corrente elétrica também. As baterias podem ser divididas em duas classificações. Elas podem ser primárias, ou seja, não recarregáveis, ou secundárias e recarregáveis. O state of charge, então, ele é uma nomenclatura que quer dizer o estado de carga de uma bateria, ou também conhecido como SOC. O estado da carga da bateria traduz, então, a quantidade de carga atual presente na bateria em relação à capacidade máxima de carga dessa bateria, normalmente medida em ampere-hora. O SOC ele é determinado a partir de uma predição, ou seja, não se tem como medir empiricamente o valor exato presente de carga dentro de uma bateria. Então é feita uma predição deste valor a partir de um algoritmo matemático que depende de diversos fatores internos e externos da bateria para conseguir chegar num valor de porcentagem. Dois dos principais métodos utilizados para encontrar o state of charge é a integral da corrente com a contagem de coulombs e também o filtro de Kalman. A integral da corrente é um método de predição do SOC. Ela basicamente utiliza uma integral de primeira ordem da corrente elétrica de uma bateria. Para isso, é medido e feito a integral do gráfico desta corrente e multiplicado pelo inverso do valor da capacidade total da bateria. Então, basicamente, pego no valor total de horas a quantidade de carga que tem, em amperes, e isso dá um valor em ampere-hora, e dividido pelo valor total da bateria. Isso vai gerar um valor menor do que 1, e esse valor, no caso aqui, ele vai ser multiplicado por 100, e isso vai gerar uma porcentagem, então, que vai ser a porcentagem de carga que tem dentro da bateria. Esse método ele possui um problema principal, que seria a presença de ruído. Na imagem a gente consegue ver uma simulação feita no MATLAB de um ruído branco, que por menor que ele seja, ele acaba interferindo bastante no sinal de saída da bateria. Então, este ruído branco ele acaba interferindo no sinal e no resultado que está sendo procurado nos terminais da bateria. Isso pode dificultar um pouco conseguir analisar e conseguir ter certeza do resultado que está saindo dele. O filtro de Kalman, então, ele é o segundo algoritmo. Ele é um algoritmo mais complexo em relação à integral da corrente. Ele tem mais variáveis e ele requer mais fatores para conseguir realmente funcionar e colocar o resultado corretamente. Ele precisa de alguns valores iniciais de funcionamento, e esses valores são definidos com base no sistema que vai ser filtrado. Então, no nosso caso, ele é o sistema de uma bateria, que pode ser simplificado como um circuito equivalente que a gente consegue dimensionar. Normalmente um circuito com uma capacitância e uma resistência interna. E a gente tem três variáveis, então, que são muito importantes do filtro de Kalman, que tem que ser consideradas. Essas variáveis são as matrizes Q, R e P. As matrizes de covariância são a Q e a R. A matriz Q ela determina, então, o nível de confiança do sistema, e que vai ser colocado na modelagem do sistema, então, no caso, nos seus estados. Além disso, essa matriz permite a especificação da variância do ruído
esperado para cada um dos estados do sistema. Então, como esse algoritmo já está considerando o ruído que está proveniente no sistema, ele consegue eliminar ruídos como o ruído anterior que a gente viu, esse ruído branco aqui da integral da corrente. Uma vez que eliminado esse ruído, o sinal ele consegue ficar muito mais coerente e seguir muito mais para o caminho ideal e para o valor real que está saindo da bateria. Essas medições são testadas e depois elas são conferidas para ver se os valores estão realmente corretos. O filtro de Kalman, então, ele faz uma predição também, ele não mede um valor real e por isso ele trabalha com o estado atual dependendo do estado passado e o estado futuro dependendo do estado atual. Dessa forma, ele consegue fazer a predição de um estado passado, de um estado atual e também fazer a predição de um estado futuro. O filtro de Kalman, ele tem algumas particularidades. Ele consegue ser bastante efetivo, ele tem uma dificuldade, então, na parte de algoritmo para ser aplicado, e ele trabalha com essa questão das covariâncias. Isso basicamente reflete o fato dele trabalhar com o desvio padrão de um gráfico gaussiano, ou de um gráfico normal, de uma curva normal. Isso acontece porque ele trabalha normalmente nos dois desvios padrões, nos dois menores desvios padrões. Então, ele pega a variância desse gráfico e ele aplica em cima dos valores medidos para tentar predizer o próximo valor. Então, do estado atual ou estado futuro. A proposta do trabalho, então, é realizar a análise de um sistema composto por uma célula fotovoltaica que vai fazer o carregamento de uma bateria de chumbo ácido, a bateria de chumbo ácido e uma lâmpada que funciona como uma carga do sistema para a descarga da bateria. Tudo isso vai ser controlado por um microcontrolador, provavelmente um Arduino, e esse microcontrolador, esse microprocessador vai estar rodando ambos os métodos de algoritmo, tanto a integral da corrente, tanto o filtro de Kalman. A integral da corrente é como um cálculo mais rápido e um cálculo mais fácil, e o filtro de Kalman como um algoritmo um pouco mais complexo, que vai analisar um pouco melhor, e a ideia é que consigamos retirar esses valores e apresentar esses valores de forma a compará-los e extrair uma diferença principalmente voltada à análise contra o ruído, já que sabemos que o filtro de Kalman consegue eliminar esse ruído. A ideia é que consigamos também expor um state of charge, expor um estoque real da bateria e chegamos perto do valor que estamos procurando alcançar. Isso vai ser possível aplicando o filtro de Kalman, desenvolvendo o algoritmo e fazendo os testes na bateria. Os testes até agora foram realizados em um algoritmo no MATLAB, foi feito um programa básico com base no referencial teórico do artigo e a partir deste foram então levados foram trazidos esses resultados e foram especificados como parte de retirar o ruído do sistema. Os valores de resistência interna e de capacitância, por enquanto, foram utilizados iguais aos valores expostos pelos autores de cada bibliografia. Porém, como próxima parte do projeto, a proposta é que começamos a formular então o circuito equivalente da bateria no qual vamos fazer as medições e, com posse desses dados, alimentar o algoritmo do filtro de Kalman e da integral da corrente para conseguir alcançar os valores requeridos. A partir disso, então, será comparado ambos os valores de ambos os métodos e exposto os resultados em forma gráfica e em forma comparativa com valores e dados atualizados num período X de tempo. Muito obrigado.